Para entender um pouco mais o efeito da decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nós convidamos aqui para o Jornal Gente para explicar para os nossos ouvintes a extensão, né, dessa decisão e o que se espera daqui para frente. O professor de Direito Processual Penal, professor Gustavo Badaró, da Universidade de São Paulo, advogado criminalista. Tudo bem, professor Badaró? Como vai o senhor? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Pedro. Obrigado, prazer em voltar a falar com vocês. Prazer é todo nosso de te receber aqui. A grande dúvida que fica, né, para os nossos ouvintes a respeito dessa decisão da segunda turma, referente à parcialidade, né, do juiz Moro, é sobre o recado que isso vai ser dado para o judiciário, né? A partir dessa decisão, nós podemos esperar algum tipo de mudança de postura de magistrados, de procuradores, além do efeito imediato, né, para o ex-presidente Lula. Qual é o efeito secundário, o efeito para os outros processos todos em andamento e para a organização do sistema judiciário, hein, professor Badaró? Pedro, eu acho que é um recado importante. Eu acho que os votos que prevaleceram, os 3 votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, deram um recado de que não basta o juiz ser imparcial, o juiz também tem que parecer imparcial. O cidadão tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial e também, aos olhos da sociedade, esse juiz deve parecer imparcial. Esse eu acho que é o grande recado, uma maior preocupação com essa postura do julgador. Isso não quer dizer que o julgador faça por mal, isso não quer dizer que o julgador esteja querendo prejudicar ou beneficiar alguém, mas, como disse a ministra Carmen Lúcia, o acusado tem que sentir que está sendo julgado por um sujeito imparcial, que não tem interesse nem em prejudicá-lo, nem em beneficiá-lo. Esse me parece um importante recado. Doutor Gustavo, essa decisão, até a postura dos procuradores, do grupo de procuradores e do juiz Sérgio Moro, toda a investigação foi baseada em leis novas, inclusive a da delação premiada. O senhor não acha que acaba sendo um freio que o Supremo quer dar também no uso desses instrumentos, ou seja, dizendo para o mundo jurídico assim, há de ter limites, muito embora a decisão não tenha dito assim, olha, tudo que se roubou da Petrobras era mentira. Não foi isso que foi julgado, foi a parcialidade do juiz, foi o juiz, como o senhor falou, pelo menos se manter aparentemente sem comunicação ou sem trabalhar em conluio com a Procuradoria. É mais ou menos por aí ou o senhor não vê dessa forma? Não, Eduardo, eu vejo sim, num certo sentido, o que você disse. E é importante ressaltar, a parcialidade não foi declarada apenas pelo fato de ter ou não ter conversa de Telegram entre procuradores e juízes, né? A questão vai além disso. A partir do conteúdo das mensagens, o que se percebe, embora os ministros tenham dito que não estavam levando em conta as mensagens, mas fica bem subliminar que sim, que levaram em conta os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, na sessão passada, leram nos seus votos vários trechos, é que o que se tinha ali era muito mais do que uma simples comunicação, né? Era uma troca de ideias, um planejamento de estratégias, uma antecipação de decisões, sugestões de como atuar, de como produzir determinadas provas. Então, isto realmente implica uma quebra de paridade de armas. Agora, com relação à delação premiada, você tem razão, né? Embora o Instituto fosse antigo, o grande incentivo veio em 2013 com a Lei 12.850, a Lava Jato começou logo depois, mas nenhum desses problemas que o Supremo reconheceu agora em relação ao ex-juiz Sérgio Moro diz respeito especificamente à delação premiada, a vícios ou problemas que tem havido na delação premiada, até porque no caso do Lula não houve delação premiada, ele não é delator, e nem o reconhecimento da parcialidade se deu por ter sido levado em conta incriminações de delatores contra o Lula. Então, eu acho que não é uma mensagem contra a delação premiada,
mas é uma mensagem de que o juiz deve se manter equidistante de ambas as partes no processo. Professor Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da USP, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Consequências que o senhor enxerga dessa decisão da segunda turma do Supremo tomada ontem, professor, em relação a outros processos da Lava Jato e ao próprio modelo de operação que foi criada pela Lava Jato. Em algum momento, a Lava Jato foi considerada por boa parte da população como o modelo ideal de estrutura jurídica para combate à corrupção. E ontem, nessa decisão, a segunda turma diz, olha, o juiz que conduziu isso não agiu de forma correta. Quais são as consequências que o senhor enxerga a partir de agora para esse modelo também, professor? Thaís, eu vou dividir a resposta em dois aspectos. O primeiro, em relação diretamente ao conteúdo da decisão de ontem, embora a ministra Carmen Lúcia tenha sido enfática, dizendo que estava julgando só o ex-presidente Lula, e naquele caso, o habeas corpus dizia respeito ao caso do Tríplex do Guarujá, obviamente, essa decisão vai se estender para os demais processos do ex-presidente Lula em que houve atuação do ex-juiz Sérgio Moro. A jurisprudência é tranquila no sentido de que quando se afirma a suspeição de um magistrado em relação a um acusado, aquilo vale para aquele processo, mas também vale para outros processos. E o que nós vimos na fundamentação era isso, ou seja, a ideia de que o ex-juiz Sérgio Moro não estava isento para julgar o ex-presidente Lula. Obviamente, essa falta de isenção não era apenas no caso do Tríplex do Guarujá. Por outro lado, isso não significa que para todos os outros julgados pela Lava Jato que haverá a nulidade dos seus processos. A ministra Carmen Lúcia ressaltou 4 fatores, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski ressaltaram outros fatores, 7, 9 fatores pelos quais consideraram que havia a perda de imparcialidade. Então, não é, por exemplo, o simples fato de alguém ter sofrido uma condução coercitiva, como o ex-presidente Lula sofreu, que gera a perda da imparcialidade. É um conjunto de fatores somados com algum nexo comum que indicam que naquela situação é possível suspeitar da parcialidade do magistrado. Então, isso eu acho que fica mais restrito. Por outro lado, em relação ao futuro, sim, a Lava Jato foi considerado um modelo de combate à corrupção. É importante lembrar que a Lava Jato, o grupo de trabalho Lava Jato, eram os procuradores da República. O que se teve ali não é um problema exatamente do grupo de trabalho, mas de uma relação muito próxima, muito estreita, quase que de aconselhamento e de orientação entre juiz e representantes do Ministério Público. Esse é o recado. O recado não é que não possam existir novas forças-tarefas, que eu não possa ter no futuro novos grupos de procuradores especializados. O recado é, quando o magistrado se aproxima demais, orienta, sugere medidas, isto faz com que esta relação não possa ser admitida. E acho que o recado fundamental, geral, é o seguinte: todos são a favor do combate à corrupção. Tirando corruptos e corruptores, ninguém gosta da corrupção, ninguém defende a corrupção. Mas isso não significa que se possa combater a corrupção a qualquer custo ou a qualquer preço. A impunidade é um mal, mas o combate à corrupção fora da legalidade também é outro mal. É importante encontrar um ponto de equilíbrio no meio dessas duas posições extremas. Professor Gustavo Badaró está conosco aqui no Jornal Gente. Não há uma contradição na decisão da ministra Carmen Lúcia, porque os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sustentavam que o ex-juiz Sérgio Moro deveria arcar com as custas desse processo, com o prejuízo que houve, né, com toda essa estrutura mobilizada para esses julgamentos, por ter sido parcial. Se ela entende que o juiz foi parcial, por que absolvê-lo dessas custas? Essa aparente incoerência na decisão da ministra Carmen Lúcia tem alguma justificativa jurídica, professor Badaró? Eu acho que talvez ela tenha uma justificativa mais simbólica. Do ponto de vista jurídico, o Código de Processo Penal prevê, sim, que reconhecida a suspeição do juiz, ele será afastado do processo e arcará com o pagamento das custas do processo, porque aqueles atos que foram feitos e têm um custo para o Poder Judiciário deverão ser refeitos. Todavia, no caso, o que se parece da ministra Carmen Lúcia é que ela entendeu que havia uma situação
de suspeita de parcialidade, que naquele caso o acusado podia suspeitar que não estava sendo julgado por um juiz imparcial, mas talvez por considerar que não houve uma má-fé do ex-juiz Sérgio Moro, um propósito deliberado de prejudicar, como, por exemplo, exigia o ministro Cássio Nunes para que se reconhecesse a imparcialidade, talvez por ela adotar uma posição mais mediana, ela entendeu que ele deveria ser afastado para respeitar o direito a um juiz parcial, mas que isso não significaria necessariamente puni-lo com o pagamento das custas. Aqui também é importante ter um cuidado para que estas situações não acabem ferindo ou ameaçando a independência dos magistrados. Se todo e qualquer juiz, ao julgar um acusado, sentir que se perder uma exceção de suspeição, pode ter que arcar com as custas do processo, isso poderá também comprometer a capacidade dele decidir com imparcialidade, porque a imparcialidade pressupõe a independência. Eu achei que, nesse ponto, a decisão da ministra Carmen Lúcia encontrou um equilíbrio bastante interessante. Comentando a decisão do Supremo, o procurador Deltan Dallagnol publicou a seguinte frase: a Lava Jato investigou crimes e aplicou a lei, não inventou nada, os 5 bilhões já devolvidos por criminosos confessos aos cofres públicos não cresceram em árvores. Eu gostaria que o senhor comentasse esse posicionamento do procurador Dallagnol. Bom, Eduardo, eu acho que ele é um posicionamento que procura distrair quem lê a posição do ponto central. Ninguém está falando, e o Supremo não falou ontem, que a Lava Jato é toda inventada, que a Lava Jato errou contra todos os réus e que ninguém é culpado e que todos são inocentes. O que o Supremo falou é o direito ao devido processo legal e o direito a um juiz imparcial deve ser reconhecido a todo acusado, culpado ou inocente. A persecução penal atinge inocentes, que ao final são absolvidos, e atinge culpados, que ao final são condenados. Mas o direito ao juiz imparcial vale para todos. E o que o Supremo disse foi, como bem foi ressaltado, o Supremo não disse: estou declarando que o Lula é inocente, estou declarando que o Lula nunca se beneficiou de nenhum valor. O que o Supremo disse é: esta condenação, do jeito que foi feita, não seguiu as regras do jogo e, portanto, ela deve ser anulada, um novo processo pode ser feito. É claro que o ex-presidente Lula continua inocente, porque a Constituição assegura a presunção de inocência, e com isso pode concorrer. Mas o que o Supremo disse é: não se pode combater o crime a qualquer custa ou a qualquer preço. Bem, queria agradecer ao professor Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Até a próxima. Bom dia a todos. Agora 9h32 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.